Pessoal, Pode iniciar. Boa noite. Hoje, dando sequência à nossa segunda aula de gestão de unidades em enfermagem. Vamos estar fazendo a tratativa aqui de alguns temas. Primeiro deles, a gestão de recursos humanos em enfermagem. A importância da gestão de pessoas. Eu sempre gosto de dizer, e vocês vão encontrar isso em diversas literaturas, que o bem mais precioso de toda empresa é o funcionário, tá? Ele é o que rege, ele que dá a cara à empresa, tá? Então, se ele é o bem mais precioso, ele tem que ser também muito bem tratado, muito bem acolhido, né? E as ações que ele vai desenvolver têm que ser bem claras, a conversa tem que ser bem franca, de ambas as partes, empresa e funcionário. Segundo o Albuquerque, no ano de 87, na página 11, olha o que ele diz. A administração de recursos humanos nas organizações brasileiras tem sua evolução marcada pelas limitações da legislação trabalhista. E graças a Deus que temos legislação trabalhista, né? Isso coloca uma dificuldade para a empresa, tem os intempéries aí para as nossas contratações, mas isso também que garante os nossos direitos. Também pela importação de técnicas administrativas de pessoal de países desenvolvidos, né? Algumas ações, algumas coisas na saúde, algumas rotinas que nós não temos protocolos, a gente usa de outros países. Algumas medicações que nós não temos são importadas, vêm de fora, né? E assim por diante. Também pela ausência e manipulação no movimento sindical durante muitos anos e pela influência de variáveis ambientais externas à organização. No que se refere à administração de recursos humanos, as organizações hospitalares não se diferem de outras organizações. O que podemos afirmar é que as organizações hospitalares são prestadoras de serviço que dependem de pessoas qualificadas, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né, gente? As quais tratam diretamente do paciente, cliente, e os cuidados não permitem margem de erro. É o que eu sempre friso, a atenção, os cuidados, né? A nossa profissão, eu sempre falo isso. Tem um leque grande e oportunidades imensas no mercado de trabalho, mas também precisamos ter cautela, né? Porque a vida do paciente está entregue ali, em nossas mãos, né? Algo muito íntimo, né? Ele cede a veia para a gente e ali você administra, às vezes o paciente nem sabe o que você está fazendo, o que você falar que está administrando naquele acesso ali, ele vai acreditar, né? Então, tamanha é a responsabilidade. O hospital, gente, às vezes a gente fala assim, é uma empresa como outra, qualquer outra empresa, uma instituição de saúde, seja uma clínica, e as pessoas às vezes tomam um choque, nossa, mas são vidas. Mas para manter vidas, qualidade de vida, para restaurar vidas, precisamos de verba. Então, a instituição de saúde, ela precisa se manter. Então, ela precisa ter lucro, ela não pode ter prejuízo, porque senão aquela comunidade ali não vai receber aquela assistência, vai haver desemprego e assim por diante. E até mesmo na questão de qualidade da assistência, né? Para poder investir melhor, uma melhor assistência, melhores produtos, melhores insumos, equipamentos de ponta, precisa ter renda, precisa ter lucro. Rotatividade. A nossa profissão tem um leque grande de oportunidades, né, gente? De trabalho, um campo grande de oportunidades, graças a Deus. Consequentemente, há uma rotatividade grande do serviço. Vamos discorrer um pouquinho sobre por que isso acontece? Rotatividade não é uma causa, mas o efeito, a consequência de certos fenômenos localizados interno ou externamente à organização. Fenômenos externos, oferta
e demanda de recursos humanos, né? A gama de emprego que nós temos aí no mercado. Fenômenos internos, política salarial, que pesa, né, gente? Salário, oferta, então a pessoa ela tende a migrar para aquela empresa que paga melhor. Política de benefícios. A empresa que eu estou trabalhando oferece plano de saúde, participação de lucro, né? Isso pesa na hora da escolha. Tipo de supervisão, como que é a minha chefia, como que é a pessoa que eu tenho que reportar diretamente, como que é feita essa tratativa de superior e subordinado, oportunidade de crescimento. Tem oportunidade de crescimento no local que eu trabalho, ou se eu permanecer ali, vou permanecer eternamente naquela função. Nossa profissão ela é um pouco limitada no questão de crescimento dentro de cargos, salários, né? Eu percebo, assim, que no campo, no mercado de trabalho, as empresas que oferecem essa modalidade, geralmente são essas empresas maiores, hospitais, escolas, são vagas de concurso público, né? Onde a pessoa tem uma projeção de carreira, né? Nos demais locais é mais difícil, né? Então, geralmente a pessoa, ela pode entrar, o que eu vejo no dia a dia, a pessoa ela entra numa empresa como um técnico, um auxiliar de enfermagem, depois ela fazendo um curso superior, ela fica ali como supervisor, pode vir a ser um coordenador, e mais, né, e não tem outro cargo além desses, né? A realidade é essa para a maioria dos profissionais de enfermagem. Outro fator interno que pesa também, que contribui para a rotatividade ou não do profissional de enfermagem, o relacionamento das equipes, como que é o meu relacionamento com os meus colegas de trabalho, as condições físicas e ambientais do ambiente. Estou exposta a quais tipos de risco? Risco ergonômico, tenho que pegar muito peso, né? A instituição de saúde tem muito paciente acamado, muito paciente com sobrepeso. Cadeiras de banho, elas não são muito ágeis para fazer o transporte até o chuveiro, né? Tem que fazer muita força. Estou exposta a risco radioativo, risco de biológico, claro, né? Risco biológico, químico. Como que é o fornecimento de EPI? Como que é feita a tratativa? Tenho EPIs, equipamentos de proteção individual suficiente para eu usar, para eu me proteger desses riscos, né? O ambiente de trabalho, como que é a cultura dessa instituição de saúde, né? Quais são os valores que ela prega, né? Então, esses são alguns dos fenômenos internos. A rotatividade de trabalho e o absenteísmo, o que é o absenteísmo? Lembrando aí, são as faltas justificáveis, faltas injustificáveis, os atrasos para pegar o plantão, para sair do plantão, para largar plantão, atestados, afastamento, isso tudo aí são as nossas taxas de absenteísmo. Abro um parênteses aqui para atraso, para largar plantão, para deixar o plantão, que é o seguinte, a gente tem um grande desafio, já falei aqui na aula, que é qual? A pessoa que está largando o plantão, que vai passar plantão, ela vai exceder um tempo para passagem de plantão, 10 minutos, geralmente 10 minutos. Para essa pessoa não exceder, quem está pegando o plantão teria que chegar mais cedo. Quem está pegando o plantão está chegando mais cedo, ela também vai gerar banco de horas, hora extra. Então, aí, né, fica essa complexidade aí inerente à nossa profissão. Sempre a gente vai ter um banco, uma hora extra aí, que vai ser gerada nas passagens de plantão. Fatores de incerteza, imprevisibilidade para as organizações em função do comprometimento das pessoas, né? Eu já tive colega de trabalho que ela trocava o plantão. Então, tipo assim, o local que eu trabalhava, um dos locais que eu já trabalhei, era permitido trocar plantão. Então, se você trocava o plantão do domingo,
pessoa te pedia um domingo, a pessoa ia te pagar no domingo, porque sábado e domingo tinha maior peso. Era um dia que todo mundo queria folgar para ficar com a família. E eu tinha uma colega que, quando ela tinha compromisso, ela pedia a troca, né? Aí ela ia lá, folgava, vamos supor, num domingo tal, ela tinha um evento de família, tudo bem. Daí, 15 dias, quando era o dia dela pagar o domingo para outra colega, ela não ia trabalhar. E ela fez isso, assim, por tempos e tempos, né? Mesmo sendo advertida, ela fazia assim de desentendida, e ela muitas vezes não pagava o plantão. No dia de pagar, ela faltava, e o quadro de funcionários ficava como? Ficava defasado. Segundo esses três autores aqui, eles acreditam que os indivíduos fazem relação entre seus investimentos e seus retornos em relação à empresa. Nossa, eu trabalho muito aqui, eu trabalho muito. O paciente que eu cuido, ele fica melhor, fica bem cuidado. Olha a diferença dele no meu plantão para os demais plantão. Qual quesito eu estou sendo valorizada, né? Se eu faço um trabalho melhor que os demais? Fica essa interrogação e, às vezes, há esse questionamento mesmo do colega profissional de enfermagem. Tá? O clima organizacional é considerado fator relevante no processo de adaptação e desenvolvimento das atividades dos indivíduos. Portanto, um ambiente agradável contribui para a redução dos índices de rotatividade e absenteísmo. O que mais pesa, na verdade, é o salário e benefícios, né, gente? Viver está cada dia mais caro, né? Tudo é muito caro. Outro exemplo para vocês. Eu já morei numa região que tinha Vale, empresa Vale de mineração. Então, eu tinha colegas que trabalhavam no hospital. Quando tinha vagas abertas para trabalhar na Vale, nas empresas terceiras, a Vale ia desenvolver determinada atividade, extrair o minério de determinada região ou preparar aquela área ali. Então, tinha um número de vagas bem grande para técnicos em enfermagem do trabalho. Era uma vaga temporária. Então, eu tinha diversos colegas que, quando abriam essas vagas, elas saíam do hospital para trabalhar na Vale, né? A Vale, como vocês devem saber, ela paga, se eu não estiver enganada hoje, um PPR de 5 salários. Todo ano você vai receber 5 vezes o seu salário. Plano de saúde, entre outros benefícios, né? Então, mesmo sendo um emprego temporário, elas saíam do hospital. Quando acabava esse contrato de trabalho, elas retornavam, né? E às vezes a administradora ficava assim, nossa, mas fulano já foi e voltou 3 vezes. Se ela voltar de novo, nós não vamos aceitar. Mas por que aceitava? Por que aquele técnico ele ia e ele conseguia voltar? Trabalho de qualidade, né? Então eram técnicas de enfermagem, que elas se sobressaíam em relação aos outros. Então não tinha competitividade para ela, porque para a qualidade do exercício que ela exercia. Então, ela tinha essa liberdade de, entre aspas, ir e vir, tá? Esses dois autores aqui, a insatisfação e o estresse são fontes de custos diretos e indiretos, pois aumentam o absenteísmo, as faltas e a rotatividade nas organizações. A gestão de pessoas passou a ter valores estratégicos, pois são meios de alcance de resultados eficazes. A gestão percebeu, gente? Opa, mão de obra, o funcionário é o nosso maior patrimônio, preciso dele. Então, eu preciso criar valores, estratégias para manter esse ambiente, esse nível de estresse mais baixo, eu conseguir manter esse funcionário aqui na minha instituição, para que ele não vá para outra instituição, que às vezes paga a mesma coisa, mas ele não está conseguindo ficar aqui. Como que eu faço a tratativa desses altos índices
de estresse? Vamos estar falando isso, discorrendo sobre isso também. O homem e as relações de trabalho. O ser humano deve ser visto como um todo, integrado, né? Biopsicossocial, onde toda manifestação é complexa, interligada, composto por interfaces biológica, psicológica e social, que reagem simultaneamente aos estímulos recebidos. Se o ser humano é um ser integrado, que tem que ser visto em toda a sua totalidade, assim como o paciente, eu sempre falo, a gente tem que ver o paciente em sua totalidade, né? Eu já dei um exemplo em várias aulas, se não, o senhor José entra em parada cardiorrespiratória, lá você nem percebe, se você não enxergar o senhor José no seu total. Daí, gente, voltando aqui, o ser humano, ele é complexo, tem que ser visto em toda a sua, né, em todo o seu, de forma integral. Nossa profissão é composta majoritariamente, na sua grande maioria, por mulheres. Então, imagina essa complexidade aqui das interfaces biológicas, psicológicas, social. Porque nós, mulheres, em sua grande maioria, nós desenvolvemos múltiplas atividades, né? A gente trabalha fora, trabalha em casa, cuida da criança, estuda, aí tem as questões dos hormônios, TPM, e está tudo aquilo ali junto dentro da empresa, aquelas dezenas de mulheres ali ocupando o mesmo espaço, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria, né? Cuidar muito bem da nossa saúde física, psicológica, porque senão os atritos, os conflitos vão acontecer. Ações e programas de promoção da qualidade de vida no trabalho têm sido implementadas por organizações a fim de manter uma relação de trabalho harmoniosa e saudável. O que a empresa está visando aqui? Volto a dizer, manter o seu colaborador, né, a sua saúde física e mental em dia, né, para que diminua a sua rotatividade de funcionário, consequentemente, os seus lucros melhorem, né? Então, soluções, exercícios físicos, ginástica laboral é um exemplo, né? Teve um lugar que eu trabalhei que tinha ginástica laboral todos os dias, não, era de segunda a sexta. Era o fisioterapeuta que fazia no início do plantão, era 10 minutinhos lá fazendo. Eu confesso que eu raramente ia, né? Porque é difícil você estar lá com o paciente precisando ser transferido, paciente, procedimentos a serem feitos, questões para serem resolvidas, falta de funcionário, você está lá, eu não conseguia ficar lá fazendo a ginástica e tal. Mas é algo válido, né? Se vocês tiverem isso na empresa que vocês trabalham, participem, né? Porque é importante. Eu não sei qual auditoria que exigiu a prática da ginástica laboral, mas, independente da crise, do momento, a ginástica laboral, desde o dia que ela começou, desde o dia que eu saí dessa instituição, ela tinha lá, a administradora não abria mão da ginástica laboral, tá? Provavelmente foi alguma auditoria que solicitou, certo? Outras ações, tá, de qualidade, para promoção da qualidade de vida no trabalho. Disposição, trabalhar à disposição, satisfação dos trabalhadores, relacionamento interpessoal, nível de estresse, absenteísmo, né? Fazer a tratativa. Qual que é o número de absenteísmo que eu tenho? Já foi contabilizado na empresa o número de absenteísmo? Acidente de trabalho. Se eu tenho um acidente de trabalho recorrente, qual a tratativa que foi feita? De cara, né, gente, acidente de trabalho, tem que ter tem que ter o preenchimento da CAT, né, de documento, o paciente, ele tem que ser direcionado, tem todo, não vou entrar aqui, que não é o objetivo da aula, tem todo um protocolo a ser seguido. Outra coisa, se esse protocolo falha na instituição, já mostra aí um ato falho aí da empresa na tratativa do seu colaborador. Então, esse acidente de trabalho, a tratativa de um acidente de trabalho,
principalmente com material infectante, que a pessoa fica desesperada, né? Pode ter contaminado, às vezes não conhece a fonte desconhecida, ou o paciente, fonte conhecida, mas você não sabe, né? Quem vê cara não vê coração. Então, é um momento de estresse, então tem que estar na ponta da língua a tratativa de acidente de trabalho, principalmente com material infecto, material biológico, tá? Gastos médicos também deve ser feita a tratativa na organização, treinamento e desenvolvimento, né? Todas as rotinas que tem numa instituição de saúde, elas devem estar escritas, descritas de forma clara, tá? E de livre acesso para a pessoa consultar, né? Presume-se que toda atividade de saúde você tem um conhecimento prévio, mas quanto tempo que você fez aquilo? Qual que é a padronização de onde eu estou trabalhando? Então, tem que estar ali disponível, né? Qual documento que disponibiliza todas as atividades de saúde nas instituições, atividade por atividade? Documentos são os POPs, procedimento operacional padrão. Então, tem instituições que ele vai ficar impresso, geralmente numa pasta de portfólio, tem que ter em todos os setores, tá? Desde o pronto atendimento, bloco cirúrgico, nas instituições, no atendimento primário de saúde, né? Então, tem instituições que fica impresso e tem instituições que ele vai ficar disponível no computador, online. Toda a rotina descrita ali, o colaborador ele tem que ser treinado todos os anos, tá? Isso é o certo, né? Tem que ser treinado. Treinamento, a forma mais completa e eficaz de você ministrar um treinamento, quem faz o treinamento? Treinamento é aplicar um pré-teste, né, um teste anterior, para mensurar o conhecimento daquele colaborador, e um pós-teste depois do treinamento. Nossa, se a nota vier menor, né, no pós-teste, aí seu treinamento não foi eficaz, né, gente? E esse treinamento, depois do resultado, você tem que ser contabilizado, então, se tiver a nota X no pré-teste, então, se tiver a nota no pós-teste, para ver se foi eficaz, né? O colaborador, ele tem que ser desenvolvido na função que ele realiza, né? A gente coloca aqui também, gente, questão de empatia, de identificação com a função que o profissional de enfermagem vai desenvolver. Às vezes a pessoa tem aversão a determinado setor, pronto atendimento, berçário, bloco cirúrgico, né? Então, é uma coisa que a gente tem que respeitar, tentar colocar o colaborador nos setores que ele mais se identifica. Aí eu não tenho outra pessoa para colocar. Conversa com ele, fulano, vamos tentar? Você faz essa tentativa? Vamos tentar, você está aberto a fazer tentativa? Eu estou sem opção, né? Então, é feita a tentativa, se ele falar que não dá conta, não tem como, né? Tinha uma colaboradora, minha coordenadora queria muito que ela trabalhasse uma técnica de enfermagem no bloco cirúrgico. E ela, eu não consigo, eu não consigo. Não, me dá uma chance de colocar no bloco. Gente, acho que ela ficou de mês lá, porque eu realmente não consigo. Não consigo, meu lugar é clínica médica. Então, não teve como. Queriam muito ela no bloco cirúrgico, mas ela não conseguiu. Às vezes você tem uma tendência para determinado setor, mas ela muda ao longo dos anos. Já tive colaboradora que trabalhava anos na clínica médica, passado anos, ela falou assim, eu não consigo mais lidar com essas perdas, o sofrimento das pessoas nesse grau, porque na clínica médica, você vê a pessoa, às vezes os idosos, tem exemplo de idosos que eles têm múltiplas internações e eles vão evoluindo gradativamente até evoluir a óbito, né? Então, ela acabava se apegando a esses pacientes. Eu quero trabalhar no pronto atendimento, porque o pronto atendimento é onde faz o direcionamento. Vai para o bloco cirúrgico, vai internar, né? Estabilizou o paciente, vai ser transferido, consultou, vai para casa. Ela quis pronto atendimento, foi dada a oportunidade para ela de trabalhar no pronto atendimento e ela foi super bem no pronto atendimento, certo? Outras ações que devem ser verificadas para a promoção da qualidade de vida no trabalho: capital intelectual, aperfeiçoamento, satisfação profissional, produtividade, ergonomia. Volto a falar aqui.
tem grande demanda de peso, né? A equipe está tendo que, o que eu posso fazer para melhorar essa questão de peso de paciente, né? As cadeiras onde o profissional senta para fazer os seus relatórios, ela é uma cadeira ergonômica, o desempenho das atividades, tem recursos para que o colaborador desempenhe sua atividade da melhor forma possível. Acidente de trabalho, como que é feita a tratativa, né? Estou com um acidente de trabalho recorrente, já tive 2 profissionais esse mês que acidentou com agulha de glicemia capilar. O que foi feito? Higiene e segurança do trabalho, quais os agentes que o trabalhador está exposto, quais os EPIs que a empresa fornece, os protocolos de isolamento são bem esclarecidos? Todo mundo tem conhecimento do que fazer em caso suspeito ou confirmado no caso de suspeita ou confirmação de alguma doença infecto-contagiosa? Um ambiente mais saudável, prevenção de riscos à saúde, produtividade, acidentes de trabalho, absenteísmo e rotatividade, né? Então, essas são ações, exemplos de ações para garantir qualidade de vida no trabalho. Orientações nutricionais. Tem empresa que fornece atendimento nutricional para o colaborador sem custo, né? Visando aí, às vezes a pessoa está com algum problema, um ganho de peso, não consegue perder um peso, né? Eles, às vezes, tem empresa que fornece gratuitamente acompanhamento nutricional, né? Tem empresa que tem programa de tabagismo, tem programa para diabetes, hipertensão, drogas e álcool, saúde mental, tá? Então, são inúmeros programas que a empresa pode estar fornecendo para o seu colaborador. Verificar a questão da autoestima, desempenho, prevenção de doenças. Às vezes é muito complicado, você trabalha na área de saúde, em determinada empresa, um hospital, e não fornece para você um convênio, você não consegue usar nem aquilo ali que você está. Você é uma chave ali, um elo ali naquela tratativa, naquele serviço que está sendo prestado, e você, quando você adoece, você não pode usar aquele serviço. Então, é algo que as empresas têm que pensar aí, né? É complexo isso. Metodologia de planejamento estratégico de RH, dos recursos humanos. O planejamento de recursos humanos, segundo Lucena, em 1995, ele compreende um processo gerencial de identificação e análise das necessidades organizacionais de recursos humanos e o consequente desenvolvimento de políticas, programas, sistemas e atividades. Márcia, Oi? deixa eu falar aqui. Hoje em dia, a gente tem também, em várias empresas, coach, né? Me fale mais. Nessa empresa que a gente trabalha aqui no Santo Aleixo, ela dá treinamento, sabe, para os gerentes, treinamento para funcionário. Legal. E assim, até onde eu sei, é a mesma moça que faz isso aqui na Santo Aleixo, ela faz em várias empresas. Ela é contratada para fazer isso? Ela é contratada, e isso aí ela vai passando de gerente a gerente, às vezes ela faz um treinamento com todos os gerentes, aí é meio que, sabe, é tipo assim, é para sempre a pessoa saber mais lidar com o funcionário. Para o gerente é o quê? Ela dá um treinamento para gerentes e assim, para ele saber tratar funcionário e tudo mais, sabe? Oi? Nossa, que bacana. Muito chique. Adorei. E ela é conhecida, o carro dela é de coach? É coach. Que chique. Hoje em dia tem isso também. E aqui na Santa Alice a gente tem, sabe? É muito bom. Tem também instituições de saúde que tem tem comissão de ética, tá? Então, você foi assediado moralmente por um colega, né? Aconteceu uma situação muito assim, aí é levado na comissão de ética para ver qual a providência vai ser tomada. Tem isso também, né? Conselho de ética, comissão de ética de empresa, algumas empresas têm isso. Eu acho muito bacana. Também. Aqui na Santa Aleixo tem isso também. Tem também? assim,
dependendo dependendo da situação, se acontecer algum caso, alguém for lá colocar algum recadinho na caixinha de sugestão, e for um assédio, alguma coisa que não é normal, né? Se tá lá na caixinha de sugestão, porque é alguma coisa que tá machucando, né? Aí chama psicóloga, e é tudo muito, sabe, muito organizado nesse sentido. Ai, bacana, que legal. Isso aí. Gostei. Obrigada, Vanessa. Beleza, nada. Programas, sistemas que satisfaçam essas necessidades a curto, médio e longo prazo. O que é curto, médio e longo prazo? Às vezes, gente, onera custo, dinheiro, né? Então, a empresa, a pessoa que está desenvolvendo esse planejamento, ela coloca uma data. Isso vai ser feito no prazo tal, curto prazo, 7 dias. Médio prazo, um exemplo, 30 dias. Longo prazo, 6 meses, 1 ano, tá? E daí, nas reuniões, quando é apresentado isso para os cargos maiores, vamos ver se aquilo foi executado, né? O porquê sim, o porquê não foi executado, e se executado também tem que ser feita a mensuração dos resultados que foram alcançados, tá? Tendo em vista assegurar a realização das estratégias do negócio, dos objetivos da empresa e sua continuidade sobre condições de mudança. A área de recursos humanos deve identificar capacidades organizacionais e desenvolver as competências dos colaboradores, conhecimentos, habilidades e atitudes, a fim de que os mesmos sejam capazes de agir em prol do alcance dos objetivos estratégicos da organização. Gente, é comum as empresas, além dos treinamentos das atividades de rotina, é comum ela investir em treinamentos mais técnicos para o seu colaborador, tá? Então, no município que você está inserido, vocês vão perceber na prática que vocês vão ser convidados para participar de determinados treinamentos do município. Por exemplo, teve uma vez que eu estava trabalhando no hospital um determinado ano, surgiu bolsa de estudo para pós em atendimento em neonatologia. Aí você mandava o currículo, quem queria, podia ser enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico. Você fazia o currículo, né? Mandava para a empresa e eles selecionavam, eram bolsas, né? Você ganhava o curso. Eu fui selecionada, ganhei uma pós em atendimento em neonatologia no Hospital das Clínicas em BH, 100% gratuito. E, além disso, o hospital pagava o transporte e a refeição. E por aí vai. Né? Tem empresa que tem parceria com outras, onde você tem 50%, você tem desconto para fazer uma pós. Tem empresa que paga o curso para você, né? De tempos em tempos, se a pessoa pedir, eu quero fazer esse curso, paga para você, você faz o curso e replica para outras pessoas. E é isso, tá? E por aí vai. Então, são uma gama de possibilidades que a gente tem aí de estudar. Dica para vocês, gente. Sempre que vocês tiverem a oportunidade de participar de comissões, participar de algo reflexivo, algo, eu acho muito importante. Se coloquem nesse papel, se ofereçam para participar desses programas. Ai, professora, vai aumentar o meu serviço. Mas você vai fazer isso em horário de trabalho, né? Isso você vai mostrar o seu conhecimento, você vai ter uma oportunidade de fala com direção, com os gestores, você vai mostrar o seu interesse em crescer na empresa, né? O seu interesse em fazer um curso, interesse em prestar um serviço de qualidade. Então, isso faz total diferença, tá? Isso te coloca à frente ali na empresa onde você trabalha. Fica a sugestão aí para vocês. O grande desafio da gestão estratégica de pessoas é desenvolver um modelo no qual os processos de recursos humanos sejam capazes de criar e manter o comprometimento de seus colaboradores em relação aos objetivos e às metas da organização, o que só é possível se esse modelo for configurado de tal forma que as pessoas percebam nitidamente que sua relação com a empresa lhes agrega valor, né? A gente tem que se sentir valorizado, a gente tem que se sentir como peça fundamental
daquela ação ali. Todo mundo é substituível, todo profissional é substituível. Saio hoje de uma empresa, amanhã tem outra pessoa fazendo aquilo que eu fazia, igual ou melhor do que eu. Mas no momento que eu estava ali naquela ação, eu era uma peça fundamental, eu era uma peça de destaque naquela ação. Então, essa tem que ser a nossa visão dentro de uma empresa, tá? A área de recursos humanos deve executar de forma efetiva os seguintes processos estratégicos. Processo de agregar pessoas, né? O recursos humanos, o serviço de RH, ele vai estar participando do recrutamento e seleção, juntamente com a coordenação dos gestores daquele setor específico, né? Processo de aplicar pessoas, função de descrição e análise de cargos, processo de recompensar pessoas, recompensas e remuneração de funcionários, pena que poucos lugares têm isso para a equipe de enfermagem, né, gente? A gente carece disso. Graças a Deus, aumenta agora, temos um PIS. Toda organização hospitalar deve preocupar-se com a melhoria permanente da qualidade de sua gestão e assistência de tal forma que consiga uma integração harmônica das áreas. A equipe de saúde, equipe multidisciplinar de saúde, né? Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, por aí vai. Econômica, a parte financeira, a docência, né? Nós temos instituições aí que são, por exemplo, hospital escola, né? Docência composta aí pelos professores, tem serviços, hospital que tem pesquisa, exemplo de docência e pesquisa, Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, tá? Parte tecnológica, administrativa. As fases de um planejamento estratégico dos recursos humanos. Identificar os impactos das ações estratégicas organizacionais nos RH, prever as necessidades dos recursos humanos, analisar os atuais recursos humanos, confrontar as necessidades e disponibilidades, estabelecer planos de ação para as carências identificadas. Gente, plano de ação, hoje na empresa, é o que mais você ouve falar. Plano de ação. Tem que ter determinada pendência, determinado ponto negativo. Qual o seu plano de ação? O que você propõe para a resolutividade desse problema? De preferência sem gasto, tá, gente? De preferência sem gasto. Tem algo que eu lembro assim, muito de uma administradora com quem eu trabalhei, que era o seguinte: isso não tem gasto nenhum, é para fazer. Isso, não tem gasto, é para fazer. Tudo que não tem gasto é para fazer. Que tinha gasto, ela colocava dados, se organizava para prover depois, né? Ou se fosse uma coisa muito exorbitante, a resposta era não. Mas se não tinha gasto, pode fazer. Tá? O BSC aplicado à gestão de pessoas. O que é o BSC? São indicadores balanceados de desempenho. Por que indicadores balanceados? Gente, o que é indicador? Indicador, como o próprio nome diz, indica algo, né? Então, você vai mensurar determinada ação, determinado setor em indicadores. Pode ser feito um comparativo, ou você pode ter um valor, um exemplo, tá? O valor bruto de no mês tal tanto, tá? Isso são exemplos de indicadores. Os indicadores para a gestão de uma organização vão além das informações econômicas ou financeiras. É uma ferramenta de apoio para acompanhar e monitorar as evoluções das decisões das organizações, centrada nos indicadores-chave, né? Então, alguns elementos aí, e vai direcionar os administradores onde que carece mais de investimento, onde que carece mais de ação, quais as ações para melhorar o serviço tal que está sendo prestado. Uma coisa interessante, às vezes você vai solicitar algo para o seu gestor, você tem que provar por A mais B que você precisa daquele recurso, né? Seja recurso humano, contratação de funcionário, por exemplo,
ou seja, de um recurso material, um equipamento, por exemplo. Como que você vai provar isso por A mais B? Os indicadores são exemplo disso, né? Tal. O dia tal, tivemos esse problema pela ausência de determinada coisa. Você vai mensurar esses números, esses dados, coletar esses dados para você apresentar, né? Para você ter uma base sólida ali para fazer a solicitação junto ao seu gestor. Porque às vezes você vai só de boca, sem dado nenhum, né? A resposta imediata é não. O PSC ele pode ser visto como uma estratégia que visa vinculação dos objetivos organizacionais com o dos funcionários. Olha que bacana. A fim de envolvê-los e formá-los como agentes. Tem como finalidade proporcionar um conjunto claro de objetivos das diversas áreas da organização em uma abordagem estratégica que se desdobram em ações adequadas para sua finalização em termos de resultados. A partir do BSC, cria-se uma estrutura, uma linguagem que comunica a missão e a estratégia, a partir de objetivos e medidas que possibilitam informar os funcionários sobre os elementos do sucesso atual e o futuro da organização. Para onde caminha onde eu estou trabalhando? Até onde posso chegar? Né? Qual a estabilidade que eu tenho nessa empresa? As 4 perspectivas do BSC são financeira, para sermos bem-sucedidos financeiramente, como deveríamos ser vistos pelos nossos, aqui está falando acionista, né? Mudaria para o nosso cliente, paciente, né? Qual que é a visão da comunidade que ela tem da nossa instituição de saúde? Outro ponto, processos internos. Para satisfazermos nossos clientes, em que processos de negócios devemos alcançar a nossa excelência? Onde é o nosso ponto forte? Onde eu devo investir? Qual que é a nossa porta de entrada, o nosso carro-chefe da nossa empresa? Onde podemos nos destacar frente às outras empresas? O que eu tenho de diferente? Aprendizado e crescimento. Para alcançarmos nossa visão, como sustentaremos nossa capacidade de mudar e melhorar? E o cliente, para alcançarmos nossa visão, como devemos ser vistos pelos nossos clientes? Daí, diante desses 4 pontos, né, ele vem falando aqui do financeiro, processos internos, o que ele vai estar investigando, colocando, questionando os objetivos, os indicadores, quais os indicadores, quais as metas e quais as iniciativas que foram, né, feitas em relação aos resultados que foram mensurados, né? Quais as iniciativas em relação às metas que foram alencadas, relacionadas a finanças. E a mesma coisa para os processos internos, objetivos, indicadores, metas, iniciativas. Para aprendizado e crescimento, qual que é a iniciativa? E para os clientes, os objetivos, indicadores, metas e iniciativas, tá? Tudo voltado aí para a visão e estratégia do nosso negócio. Aqui, gente, tem um mapa estratégico da Fundação do Hemominas, tá? Onde fala a missão. Qual que é a missão? Nossa, ficou pequeno. A missão do Hemominas. Atuar nas áreas de biotecnologia, hemoterapia, células e tecidos, tá? Com excelência e responsabilidade, produzindo conhecimento e inovação. Essa é a missão. E a visão? Consolidar-se como uma organização de excelência mundial, olha, em serviços de saúde. E daí ele vem falando, né, em relação à sociedade, em relação aos processos, em relação aos passos e ao financeiro, tá?
Vocês já devem ter visto na empresa que vocês trabalham, né, um quadro com a visão, com os valores, as crenças que são valores expostos, né, porque isso é exigência que fica exposto para todo mundo, para a sociedade, ali poder ver. Quem quiser ler, está ali exposto, em letras garrafais. O desenvolvimento e implementação da ferramenta BSC deve ser realizado pela própria organização. Não é uma receita de bolo, né? Aquilo que eu vou mensurar, as perguntas que eu vou fazer, os dados que eu vou quantificar, não vai ser o mesmo de outra, né? Deve-se levar em consideração as particularidades de cada organização e do ambiente no qual encontra-se inserido. A finalidade: sistema de gerenciamento estratégico traduza a estratégia em indicadores e metas. O sistema de medicação permite o acompanhamento da execução da estratégia. Uma ferramenta de comunicação informa os objetivos organizacionais. Em relação à pesquisa do clima organizacional, o que é o clima de uma empresa? É o ambiente que a pessoa está inserido. Qual é o clima organizacional da empresa onde eu estou inserida? O conceito de clima organizacional iniciou uma nova perspectiva de administração, ao buscar argumentos para a performance do trabalho humano, através de relações entre o clima organizacional e outros aspectos relevantes do cotidiano, como liderança, satisfação, ética, motivação, desempenho, rotatividade, entre outros, tá? Então, aí, ó, relacionado à pesquisa de clínica, fatores ambientais, somado às condições de trabalho, os meus fatores individuais, às vezes aquilo que é bom para mim, não é bom para o outro, né? Às vezes eu adoro trabalhar em determinado lugar, estavam pessoas por ali que, né, né, não gostaram de trabalhar. Então, a soma disso traz a percepção do indivíduo quanto à qualidade de vida no trabalho, né? Deixa de ser um sinônimo de sacrifício, passando a satisfação e felicidade, né? Ele tem felicidade de trabalhar aquele local quando ele se identifica, esses 3 quesitos, com a empresa onde ele está inserido, com a instituição de saúde, no caso. A pesquisa do clima. A pesquisa de clima pode ser considerada uma importante ferramenta de melhoria de nível de relacionamento entre a empresa e seus funcionários, considerada objetiva e segura, visa a busca de problemas reais na gestão dos recursos humanos. Esse exemplo que a colega deu aí, da urna, onde a pessoa pode colocar ali um determinado coisa, um determinado questionamento, uma determinada insatisfação, ou algum corrido de forma sigilosa, é um exemplo de pesquisa de clima, tá? A análise, o diagnóstico e as sugestões da pesquisa tendem a tornar valiosos instrumentos para a melhoria da qualidade, aumento da produtividade e adoção de políticas internas. Eu tenho que conhecer o meu colaborador para saber onde eu vou direcionar as tratativas de melhoria, tá? Pesquisa de clima. Etapas da pesquisa de clima. Lógico, tem que ter apoio da direção. Quais variáveis os assuntos vão ser pesquisados? Montagem e validação, pré-teste, cadernos de pesquisa, divulgação, né? Chamar a equipe, mobilizar a equipe a participar, aplicar esse instrumento, tabular os dados, né? Quantos que responderam que a insatisfação deles é com a refeição, com o marmitex que está sendo fornecido pela empresa tal? Quantos que questionaram a respeito do descanso de enfermagem, que está sempre lotado? Não cabe todos os profissionais, eles se chocam ali, não tem uma cadeira de descanso para todos. Emissão do relatório desses dados que foi computados, divulgação dos dados da equipe, né, passar para o superior, para a administração, e definição dos planos de ações.
Também, gente, desenvolver um projeto desse tamanho, com tamanho de dedicação, mobilizar a equipe a participar e depois não ter um plano de ação, né? Fica chato, né? Tem que ter uma ação em cima dos resultados alcançados, né? Porque pode ser, nesse caso aqui, essa pesquisa pode ser feita de forma sigilosa, sem colocar o nome, né? Mas em algum momento, veja bem, as pessoas vão trocar figurinhas ali. Olha, eu questionei o mesmo que você, questionei isso, e depois cadê a ação? Né? Como é empregada a pesquisa de clima? Trabalho, integração funcional, comunicação, supervisão, progresso profissional, salário, relacionamento interpessoal, segurança, né? Pode ser feita essas perguntas para chegar à pergunta final. Você está satisfeito em trabalhar nessa empresa? Gestão de pessoas é fundamental no planejamento estratégico de qualquer organização, seja ela de saúde ou não. São responsáveis pelo alcance da missão organizacional, da missão daquela organização, a valorização pessoal, qualificação profissional, motivação para o trabalho, melhoria da qualidade de vida, segurança e preservação da saúde no ambiente do trabalho, são diretrizes básicas da gestão. A eficácia do sistema de saúde está fortemente ligada à qualidade do relacionamento humano estabelecido entre os profissionais e os usuários no processo de atendimento hospitalar. O objetivo geral da gestão de pessoas é tornar a relação dos dirigentes, dos subordinados, né, dos funcionários, menos conflituosa e mais produtiva possível. A empresa que perder todos os seus equipamentos, mas preservar as habilidades e conhecimentos da força de trabalho, retornará aos negócios com razoável rapidez. A empresa que perder a sua força de trabalho, mas mantiver seus equipamentos, jamais se recuperará. Então, o que ele vem dizer aqui? Qual que é o maior bem da empresa, volto a dizer? O funcionário, colaborador, tá? Então, ele vem aqui, ó, fortificar, esse autor aqui, Robert, em 95, com Becker, e outros, et al., e outros escritores, no ano de 2001, na página 21, ele vem reforçar esse conceito, né, essa afirmativa, o maior bem, né, e a empresa que não enxerga isso, não consegue visualizar isso, ela está lá atrasada, né, ela está fadada ao fracasso. Né. Cultura organizacional implica na lealdade a uma empresa a longo prazo. É um tema bastante trabalhado nas teorias das organizações. A partir da década de 80, passa a haver muitas pesquisas e interesse no assunto, né? Percebeu-se, né, que a qualidade de vida no trabalho era importante, porque aumenta a produtividade. Boa parte da literatura vem da antropologia cultural, por meio de diversas fontes teóricas. Há muitos estudos sobre o tema. Principais razões deste interesse. Declínio da produtividade, no caso aqui eles estão mencionando o estadunidense nos Estados Unidos, né? Percebeu que tinha um declínio na produtividade devido à qualidade, devido ao ambiente de trabalho, competitividade japonesa, né? No Japão, até hoje, né? Tem muita competitividade entre os japoneses, né? Entre os asiáticos, de modo geral. As teorias das organizações têm sido influenciadas especialmente pela perspectiva gerencial, desenvolvimento acelerado dos últimos 10 ou 20 anos, quebra de uniformidade e coesão dos padrões culturais, né? A gente vive numa sociedade aí multifacetária, né? Diversas formas de se viver, né?
a pluralidade, né, de muitos grupos, né? Então, os padrões culturais, eles estão bem uniformes. Surge como contra-ataque aos problemas da desintegração da sociedade. O conceito. A cultura organizacional é o modelo dos pressupostos básicos, né? Dos valores, das crenças, das normas, que um dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externas e integração interna. Elementos da cultura organizacional, os valores, né, é um desses elementos, e as definições a respeito do que é importante para atingir o sucesso para aquela empresa. Observa-se que, em geral, as empresas definem alguns poucos valores existentes ao tempo. Dentre os valores, situamos a importância do consumidor, né, do meu cliente, paciente, padrão de desempenho excelente, prestar um serviço de qualidade, qualidade da inovação, né, importância da motivação intrínseca. E é difícil, né, gente, a gente motivar pessoas, né, às vezes a pessoa tem uma natureza já desmotivada, né, é complicado. Crenças e pressupostos, expressar aquilo que é tido como verdade na organização. Ritos, rituais e cerimônias são exemplos de atividades planejadas, eles têm consequências práticas e expressivas e torna aquela cultura daquela empresa mais tangível e coesa, né? Ela fica mais clara para o colaborador assistir, entender. Histórias e mitos, as histórias são narrativas de eventos ocorridos que informam sobre a organização. Os mitos referem-se à história consistente com os valores organizacionais, porém sem sustentação de fatos. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar em empresa antiga, né? Bem antiga, onde a pessoa fala para você, o fulano de tal, meu irmão trabalhou aqui, ele era enfermeiro prático, né? Aqui antigamente, a agulha era reprocessada, amolava, tinha que lavar a luva. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de trabalhar em empresas assim, muito antigas. Os tabus, eles demarcam áreas de proibição, orientando o comportamento como ênfase no não permitido, tá? Sobre o não permitido, não existe, sobre o tabus, não existe muitas pesquisas sobre esse assunto. Os heróis são personagens que incorporam os valores e condensam a força da organização. As normas são as regras que defendem o comportamento esperado, aquilo que é aceito e sancionado pelo grupo, né, de forma escrita ou não, seu contrato de trabalho, aquilo que você percebe, né, que é comum a forma de se trabalhar, de se relacionar. Processos de comunicação incluem uma rede de relações e papéis informais que comportam como padres, fofoqueiros, olha o que esse escritor está falando, gente, conspiradores, contadores de história. Ele desenvolve função importante, como a de transformar o corriqueiro em algo brilhante. Pode ser usado na administração da cultura. Ou não, né, gente? Se for algo positivo a se falar de onde você trabalha, vai disseminar aquela ideia, aquela ação de forma positiva. Se for algo negativo, né, também vai se proliferar ali na comunidade, vai ser divulgado algo negativo. O desenvolvimento da cultura, ele implica numa linguagem comum e categorias conceituais compartilhadas, um modo de definir suas fronteiras e selecionar seus membros, né? Contratação de pessoas que se identificam com aquela empresa, né? Uma forma de alocar autoridade e status, normas para lidar com as relações interpessoais e íntimas, critérios de recompensa e punição, né? No serviço, a gente é passível, né, de advertência verbal, escrita, suspensão, uma forma de lidar com o não administrável, fase de crescimento. Uma organização, ela tem a fase de crescimento, é quando há o nascimento e os estágios iniciais da organização, onde existe a dominação do fundador ou da família dominante.
A cultura é uma espécie de cimento, é a base que mantém os membros unidos. Daí vem a sucessão, com o passar dos tempos, a organização se torna um campo de batalha, às vezes, entre os conservadores, a pessoa que está ali há muito tempo, e aquela progressista, né, que quer promover novas ideias, né, para a evolução dessa empresa, de novos ganhos e lucros. Os sucessores são aqueles que podem mudar alguns elementos da cultura já existente naquela organização de saúde. E daí tem a fase intermediária, com o desenvolvimento de novos produtos, integração vertical acrescente, a expansão geográfica, o aumento da empresa, a aquisição, fusões de novas empresas, surgem subculturas, né? Crises de identidade, pode ter crise de identidades, perda de objetivos chaves, valores e pressupostos. É uma oportunidade para a mudança cultural. A maturidade, com a estabilidade dos mercados, pode surgir a falta da motivação para a mudança, a cultura ela pode se tornar restritiva a inovações, passando a ser valorizada como uma fonte de autoestima e defesa, e fica naquela glória do passado, né? Entra na famosa mesmice. Processo de resolução de crises. Se a crise percebida coloca em questionamento as habilidades e prática das lideranças atuais, se a percepção é acompanhada de uma ruptura nos padrões simbólicos, crenças e pressupostos, se as novas lideranças emergem com um conjunto de novos pressupostos para resolver a crise. Existência de conflitos entre proponentes da antiga e da nova liderança, se a crise é resolvida, se os líderes são apontados como os responsáveis, estes então estabelecem como a nova elite cultural. A cultura da nova liderança é sustentada pela introdução de novos modelos até que esse ciclo recomece. Decifrando uma cultura organizacional. É preciso inserir em seu conteúdo as falas, a maneira de fazer as coisas, os sentimentos compartilhados, atentar para as qualificações e status dos investigadores, vantagens e desvantagens da observação dos antigos e recém-admitidos na organização. Quando as pessoas mais antigas, quando as pessoas novas têm algo a agregar numa empresa, nós temos que praticar a escuta e aprender a valorizar o que o outro tem a falar, né? Estimar a força da cultura, observando a proporção em que seus membros compartilham manifestações. Caráter único. A cultura é uma fonte de vantagem competitiva, ela deve ser rara, e se você for imitar, uma empresa for imitar a cultura de outra empresa, não deve imitá-la perfeitamente, tá? Caso a cultura seja imitada perfeitamente, seja uma cópia idêntica da outra empresa, ela perde relação em vantagem à outra, né? Ainda que possam ter elementos semelhantes. Múltiplas culturas. Muitos pesquisadores tendem a acreditar que só existe uma cultura na empresa. E essa seria de cima para baixo. Mas há quem propõe que existem várias culturas e subculturas coabitando numa mesma empresa. Teorias organizacionais, em geral, são sedutoras para com os fundadores. A ideia é transmitida de uma perspectiva pessoal possa ser compartilhada. Às vezes, no entanto, essa crença pode ser um pouco simplista. As empresas, em geral, adquirem características de múltiplas culturas. O crédito, talvez concedido ao fundador, tenha sido superestimado. O fundador é fundido num sistema de forças que está para além do seu controle. A gente tem muitas empresas, gente, citando como exemplo, multinacional, né? Às vezes você trabalha aqui, a empresa tem uma filial no Brasil, né? Várias filiais, tem filiais nos Estados Unidos, no México, então isso é muito comum. Então daí vem culturas de outros países, né? A cultura vai ser idêntica à cultura que tem na mesma empresa no nosso país como os Estados Unidos.
uma empresa que está sitiada no México, né? Então, aí vem as múltiplas culturas. Tem muita importância, administração de recursos humanos. O RH aí tem muita importância tanto para as empresas, como para a liderança organizacional, né? Pressupõe que ele é o guardião da cultura. Ele promove a aceitação, consolidação, manutenção e as mudanças culturais. Materializa a consistência interna. Ele define perfis compatíveis com os valores das organizações, né? Ele vai ali, determinado gestor, coordenador precisa de um profissional, ele vai ver o que está mais tangível com o que a empresa segue. Ele desenha programas de treinamentos e desenvolvimentos que enfatiza a história da organização, tá? Elaboração de sistemas de compensação que premiem a lealdade, definição de carreiras, buscando reforçar a filosofia da empresa, esclarece e reafirma as normas vigentes e vincula histórias que reforçam valores. O planejamento estratégico. Uma cultura que deve ser um instrumento melhor aproveitado para a condução dos negócios, integrar sistemas organizacionais pode ampliar e viabilizar alternativas de sucesso. A cultura, às vezes, aparece como um superestima ligado à estrutura, mas também com uma superestrutura que condiciona os demais componentes. Cultura e performance. A cultura, ela cria impactos positivos na organização. A cultura é manejável no sentido de produzir a otimização dos resultados. Alguns autores acham que não existe essa relação entre a cultura e a produção de resultados. No entanto, é inegável que ela tem um impacto no desempenho da organização. A mudança cultural. A cultura está ligada a vários elementos da organização. A mudança da cultural é a definição de um novo rumo, nova forma de fazer as coisas. A mudança cultural custa muito e leva tempo para acontecer. Quando acontece a mudança cultural, a cultura de uma empresa? Quando ocorrem mudanças fundamentais no ambiente, quando a indústria é competitiva, aquele serviço prestado não é mais, não é o suficiente para aquela comunidade, para aquele cliente. Quando a companhia está na mediocridade, o serviço que ela fornece não é bom. Foi bom décadas atrás, mas no momento ele está defasado em relação ao seu concorrente. Quando está em vias de tornar-se uma grande corporação, né? Quando a companhia está crescendo. As organizações transicionais. O país apresenta organizações provenientes de outros países, consequentemente, outras culturas. Subsidiárias estrangeiras acabam por desenvolver uma cultura híbrida. O que é uma cultura híbrida? Culturas diferentes numa mesma empresa. Às vezes, as empresas podem prever determinados problemas de ordem cultural, local e reagir. A cultura organizacional, ela exerce funções de controle muito sofisticadas, por isso esse assunto tem sido muito pesquisado. Cultura organizacional forte e coesa, restaura perdas psicológicas, gera uma imagem positiva e oniponente conforme o indivíduo às normas estabelecidas, Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora um videozinho de 9 minutos, elucidando mais sobre o que foi falado aqui, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário, enquanto eu abro aqui. Eu entendi bem, comigo tá tudo certinho. Beleza. Certinho. Aqui na tela que eu tô... Estão vendo na tela do YouTube? Não, tá só do slide, com o site de onde, do YouTube. Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, quer ver? Eu tenho que parar a apresentação. Ah, Para mim também tá tudo certo, Márcia. Não quero perguntar nada, não. beleza, Ellen. Deixa eu ver aqui que eu vou... Ah, eu vou... Aqui. Ah, eu acho que agora vai dar certo.
vendo agora? Agora tô. Tá certo. Parte do planejamento estratégico de qualquer negócio e a criação da cultura organizacional começa com a definição da missão, visão e valores organizacionais. Portanto, é um aspecto vital para qualquer negócio. Hoje falaremos sobre missão, visão e valores organizacionais. Como são definidos passo a passo. Veremos as vantagens de sua definição e exploraremos alguns exemplos reais de grandes organizações. Começamos falando da missão, e a pergunta que te faço é: qual é a sua missão na vida? Pergunta curiosa, né? Mas o que realmente essa pergunta quer nos dizer? O conceito de missão está relacionado com dever ou obrigação. Se nos perguntam sobre missão na vida, então será sobre o nosso dever ou sobre a nossa obrigação na vida. Por isso, na definição do conceito de missão, fala-se de razão. Você não é tímido, você só não sabe o que dizer primeiro. A sua comunicação não é boa porque você comete esses 3 erros. O primeiro é a desorganização mental. Quando você fala de forma desorganizada, passa uma impressão de improviso ou falta de preparo. E isso faz com que o público não entenda o que você quer dizer. Sem um roteiro mental, é fácil se perder, gaguejar ou simplesmente parar no meio do raciocínio. O segundo erro é a falta de clareza. Falar rápido demais, atropelar as palavras, usar termos confusos ou jargões que o público não entende. Tudo isso prejudica completamente a mensagem. Não importa o quanto você fale. Sem clareza, as pessoas não vão te entender e nem se conectar com o assunto. O terceiro erro é a falta de estrutura. Pulando de um assunto para o outro sem uma lógica clara, você enrola para chegar no ponto e isso está diretamente ligado ao primeiro erro. Mesmo quando você organiza as ideias e tem uma estrutura, se não souber comprar a atenção, as pessoas não acompanham seu raciocínio e se desconectam rapidamente. A boa notícia é que isso não tem nada a ver com talento, e sim com técnica. Com os ajustes certos, a sua comunicação deixa de ser esquecida. Vamos levar essa análise para o aspecto organizacional. A questão seria: qual é a missão em uma empresa e como ela é feita? Pois bem, formalmente, a missão da organização é uma declaração de seu propósito e escopo em termos de produtos e mercados. Procura responder a seguinte questão: qual a razão de ser da organização? A pergunta pode gerar uma resposta imediata de qualquer diretor, gerente, enfim. E é geralmente uma resposta que fala sobre os produtos e serviços que a organização oferece. No entanto, a missão deve ser definida em termos de atendimento a uma necessidade. A resposta a cada uma das seguintes questões nos permitirá refletir sobre a missão da empresa. O que estamos fazendo? Por que fazemos isso? Por que esse negócio foi criado? Quem é nosso cliente? Como somos diferentes da concorrência? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de missão de grandes empresas. E vocês verão que existem declarações de missão de diferentes tamanhos. Isso não é bom e nem ruim. O importante é que responda claramente a pergunta: qual é a razão de ser do negócio? Você considera que a missão das seguintes empresas responde à pergunta? Nike: proporcionar inspiração e inovação a todos os atletas do mundo. Netflix: entreter o mundo. Fiat: desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Google: organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. E quando atualizar a missão da empresa? É uma questão que depende do contexto organizacional do negócio. O que fizemos antes quando escrevemos nossa declaração de missão e o que fazemos hoje? Se a resposta marca uma linha de diferença entre um momento e outro, é conveniente escrever uma nova missão organizacional. Falaremos agora sobre a visão organizacional. Já respondemos a pergunta onde estou, orientado para o presente. A próxima pergunta se concentra no futuro, e é para onde estou indo,
Falar de visão é falar de imagem, a imagem de como será a minha empresa no futuro. E já que falamos de futuro, também podemos chamá-lo de sonho. Como posso sonhar com esse negócio daqui a X anos? Formalmente, a visão é uma declaração de como a organização se apresenta no futuro, de um estado desejado. Sem visão não há direção. Sem direção, as ações não terão objetivo definido. Daí a sua importância. Portanto, leve em consideração os seguintes aspectos para a elaboração da visão da empresa. Primeiro de tudo, pés no chão. A visão deve ser realista. Você está com o objetivo de ser o maior fabricante de celulares do mundo, mas acabou de entrar no mercado. Então, é hora de refletir e alinhar para uma visão alcançável. Seja conciso, ou seja, transmita o seu conteúdo de modo simples e rápido. Deve ser desafiador e motivador. A visão deve ser a razão pela qual você se levanta todos os dias para fazer as suas atividades. Portanto, deve motivar e desafiar as partes interessadas. Vamos ver alguns exemplos de visão em grandes empresas. A primeira delas é da Universidade de Harvard, estabelecendo o padrão para a educação residencial nas artes liberais e ciências. Temos o compromisso de criar e manter as condições que permitam que todos os alunos de Harvard vivenciem uma jornada educacional incomparável que é intelectual, social e pessoalmente transformadora. Disney. Criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Google. Ser referência mundial em inovação e organização de conteúdo, agregando conhecimento e bem-estar à sociedade. Nike. Ser uma referência em artigos esportivos, mantendo assim um vínculo com a qualidade de vida e de pessoas. Bom, a diferença entre missão e visão é que a primeira centra-se no presente e é imediata, sendo o veículo para concretizar a visão que se desenha no longo prazo e representa a imagem ideal a ser alcançada pela organização. E por último, nós falaremos sobre os valores organizacionais, que são os verdadeiros alicerces sobre os quais o comportamento dos funcionários de uma organização é regido. Os valores de uma empresa permitem gerar comprometimento e convicção nos colaboradores, mas não por eles próprios. Algumas empresas fazem um ótimo exercício para estabelecer seus valores organizacionais, mas a situação dentro da empresa não reflete o que está definido. Mau atendimento, tempo ocioso, ambiente de trabalho ruim, movimentos desonestos e muito mais. E mesmo assim, ousamos falar sobre valores organizacionais. O problema é que grande parte dos líderes, dos gerentes, enfim, eles não consideram os valores da empresa como se fossem seus. Como que você fala que é fácil sair das dívidas, sendo que as pessoas têm tanta dificuldade? As pessoas têm dificuldade porque elas acreditam que para sair das dívidas a primeira coisa que elas precisam fazer é arrumar. E é aí que entra outra situação, gente. A grande questão é: fixar valores vai muito além de definir belas palavras e colocá-las na entrada da empresa. Mas o que fazer então? As perguntas a seguir permitirão que você reflita sobre os valores que deseja para o seu negócio. Em que acreditamos como empresa? Como queremos que nossos clientes nos vejam? O que queremos que a sociedade pense de nós? Posteriormente, a organização deve adquirir competência para implementar os valores estabelecidos. Isso implica definir estratégias para consolidar a filosofia da organização. Alguns exemplos são atividades de liderança ou treinamentos que motivam ou inspiram a equipe, atividades de indução e reindução que ensinam os valores, a história da organização, missão e visão, e casos da empresa que dão exemplo de comportamento pautado por valores, remuneração e reconhecimento público do pessoal que exerce a cultura empresarial. Ao definir os valores da empresa, levem em conta não colocar um grande número de valores. Veja bem, alguns autores citam de 4 a 6, outros de 5 a 7, e há quem prefira não mais que 4. Na minha opinião, 5 ou menos é o suficiente, mas a empresa é quem define. Porém, lembre-se de que ter muitos valores não facilita o foco. Os valores devem ser compartilhados. Tudo bem você ser o diretor e querer definir os valores do negócio, mas é importante que você envolva a equipe.
o resultado será muito melhor. Os valores nem sempre são uma palavra. Às vezes são uma frase, ou começam com uma palavra e depois é explicado como trabalhar com valor na empresa. Por exemplo, diversidade. Trabalhamos de forma inclusiva como uma equipe multidisciplinar de diferentes raças, religiões e gênero. Coloque um exemplo. Independente do cargo na organização, seu comportamento deve ser pautado pelos valores da empresa. Eu espero ter ajudado. Se gostou, deixe o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Não, Não, tranquilo, Márcia. Ok, pessoal. Vou encerrar a aula aqui, tá? Até a nossa próxima aula e obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigada.